Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira para todos, hoje é dia 12 de maio de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje o nosso tema, dentro aí desse grande tema que temos falado aí no livro de Josué, que é a obediência. Na segunda-feira aí falamos da chave da vitória, falamos da chave da derrota e hoje nós vamos falar da chave da obediência. Existe uma chavezinha aí, eu tenho assim um certo reserva para usar esse termo chave, mas eu resolvi fazer uma brincadeira com esse termo que é chave, né? Mas existe exatamente algo importante dentro da obediência que, se nós esquecermos ou ignorarmos, de fato a obediência não vai fazer muito sentido para a gente. Então vamos meditar sobre isso nessa manhã. O texto que eu separei aqui é Josué capítulo 11, porque hoje nós vamos falar de Josué do 10 até o 12. Então eu separei aqui o versículo 15 do capítulo 11. Josué 11, 15, que diz assim: tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o que nós encontramos nesse texto? O autor aqui do livro de Josué diz o seguinte, que tudo que Deus ordenou, Josué foi obediente, obedeceu. Agora, Josué, e aí principalmente esses 3 últimos capítulos, mostram que Josué teve que enfrentar batalhas dificílimas. Josué teve que enfrentar exércitos, Josué teve que enfrentar dificuldades. O povo de Deus, mesmo com a ajuda de Deus, teve que ir à guerra. Mesmo em obediência, eles tiveram que ir à guerra. A obediência, no caso de Josué, não significou ir para a praia, deitar numa rede, tomar água de coco e ficar descansando. Não. A obediência e obedecer à vontade de Deus, no caso de Josué, obedecer à vontade de Deus, no caso da nação de Israel, aqui nesse texto, significou que eles teriam que enfrentar uma guerra, que eles teriam que enfrentar grandes batalhas. E foi o que nós vimos nesses textos. E o que nós vimos aqui é que o seguinte, mesmo em obediência e obedecendo, pessoas morreram. É o que nós vimos aqui, é guerra, pessoas estão morrendo. Cidades foram queimadas, cidades inteiras queimadas. E dificuldades tiveram que ser enfrentadas. É isso que a gente vê aqui. Mesmo em cumprimento à vontade de Deus, foi isso que Josué enfrentou. Você viu aqui o texto, Deus falando, o escritor de Josué falando, Josué obedeceu tudo o que Deus ordenou, dentro de um contexto de guerras, dentro de um contexto que não é um contexto que normalmente nós queremos enfrentar. E aí, Jesus, ele passou pela mesma situação porque ele mostrou que obedecer à vontade de Deus não é ser isento de dificuldades. Jesus mostrou isso. O próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, mostrou que estar na vontade de Deus não significa que as dificuldades elas vão desaparecer. Jesus, por exemplo, ele dizia sempre, ele deixava isso sempre muito claro. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Ainda assim, Jesus teve fome. O texto bíblico narra isso. Jesus passando fome. Não passando fome, né? Mas momentos onde ele não tinha o que comer. Para dar um exemplo muito simples, nas 2 multiplicações de pães, né? Nessas 2 multiplicações, ele estava sem o que comer ali naquele momento. É claro que ele não ia continuar na situação, mas ele teve. O que mais? Jesus teve sede, Jesus enfrentou tristezas, como a morte do seu amigo Lázaro. Jesus enfrentou angústias ali próximo da crucificação, ainda que estivesse obedecendo à vontade de Deus. E por fim, Jesus morreu na cruz
em obediência à vontade de Deus. E aí, para não ir muito longe, como exemplo de que Jesus e outros homens, e que a dificuldade às vezes está ligada à vontade de Deus, para não ir muito longe, os apóstolos, mesmo em cumprimento ao que Deus queria, eles enfrentaram lutas. Basta dar uma pequena lida, uma rápida lida no livro de Atos, ou uma lida mais detida, você vai reparar que nem sempre a vontade de Deus estava ligada a um ambiente de prazer e de saciedade, mas estava ligado sim a um ambiente de dificuldade, a um ambiente que não era um ambiente tão comum assim. O que nós aprendemos com isso? E aqui é a chave da obediência. É a chave da obediência. Viver a vontade de Deus não significa que não existirão dificuldades. Eu não estou afirmando com isso que sempre haverá dificuldades. Em alguns casos, obedecer à vontade de Deus vai nos tirar de enrascadas. Mas isso a gente já sabe e faz naturalmente. O que eu estou querendo mostrar aqui é que existe um outro aspecto da obediência, de estar de acordo com a vontade de Deus, que nem sempre vai significar que as dificuldades serão completamente extintas. Agora, em muitos casos, a necessidade de obedecer e de viver de acordo com a vontade de Deus não está ligada em apenas obedecer a Deus. Muitas vezes nós não estamos tão interessados assim na vontade de Deus. E aí é uma análise que cada um tem que fazer do seu próprio coração. Muitas vezes não estamos buscando a vontade de Deus por causa de Deus. Nós estamos buscando a vontade de Deus, às vezes, para escapar de desafios. A gente fala assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus, mas no fundo, o que eu queria é o seguinte, eu quero saber como que Deus vai me tirar dessa enrascada. Eu quero saber como que Deus vai fazer para me tirar desse problema que eu entrei. Então eu não estou tão interessado assim na vontade de Deus. A vontade de Deus para mim ela é importante, mas no fundo ela é uma porta para escapar das dificuldades. E isso é um problema. E a chave da obediência é essa. Se eu estiver obedecendo para mim mesmo ou para escapar de enrascadas, aí sim eu posso encontrar grandes problemas. Agora, quando eu penso na vontade de Deus apenas para a glória de Deus, todo elemento de cumprimento da vontade de Deus muda. Porque eu posso estar buscando a vontade de Deus para escapar dos meus desafios, mas também eu posso estar buscando a vontade de Deus apenas para alimentar os meus deuses. E aí nós vamos entrar numa rota de destruição tal que é muito grave. Quando eu busco a vontade de Deus, porque na verdade eu quero alimentar os deuses do meu coração, esse é um sinal muito perigoso. Eu lembro de uma experiência, alguns anos atrás, de uma irmã que veio buscar aconselhamento com o pastor, e essa irmã ela vivia um casamento claramente contrário às Escrituras. Ela vivia um relacionamento conjugal que era de todos os aspectos contrários às Escrituras. E ela veio falar isso com o pastor. E o pastor já havia posicionado essa irmã sobre o tipo de relacionamento que ela estava alimentando, ou que ela estava vivendo. E aí ela veio aconselhar-se com o pastor e falou: pastor, eu quero que o senhor me ajude em uma oração, porque eu quero saber se esse relacionamento é ou não é da vontade de Deus. O pastor falou: olha, minha irmã, eu vou orar, mas não para saber se o relacionamento é da vontade de Deus, porque isso aí a palavra já mostrou que ele é contrário à vontade de Deus. Eu vou orar para que Deus realmente revele a você, e principalmente para que ele te dê força para viver a vontade dele, para que ele te dê condições de viver a vontade dele, que o Espírito Santo de fato unja você, capacite você a viver a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós estamos aí em busca de saber e cumprir a vontade de Deus
imaginando que cumprir a vontade de Deus vai ser escapar de dificuldades e lutas. E nem sempre isso vai acontecer. E eu não estou dizendo, volto a dizer, que é sempre assim. Não estou dizendo que é sempre assim. Eu estou dizendo que às vezes, e aqui o exemplo, né, e eu não estou falando isso por mim mesmo, o exemplo que nós temos aqui é o exemplo da Bíblia. A Bíblia diz que Josué obedeceu fazendo o quê? Indo para a guerra. Josué obedeceu como ele estava na vontade de Deus no meio da guerra. Então imagina aqui um caso hipotético, bomba caindo para todo lado, foguete, dinamite, bala de canhão, bala de fuzil, o trem todo enjambrado, e Josué falando assim, eu estou no centro da vontade de Deus. Era mais ou menos assim, fazendo uma analogia aqui, mas era isso. Pessoas morrendo e Josué falando, eu estou na vontade de Deus. E as dificuldades, elas estavam acontecendo. Bom, moral da história. A moral da história é que, mesmo assim, mesmo diante desse quadro, a obediência é sempre o melhor caminho a seguir. Mesmo assim, a obediência é sempre o melhor caminho a seguir. Mesmo sem os resultados esperados. Preste atenção no que eu vou dizer. A fé cristã não é pragmática. O que é isso? Se eu fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Não é assim. Se eu falar as palavras certas, então Deus vai me dar o que eu estou buscando. Não é assim a fé cristã. Não é desta maneira que nós nos relacionamos com Deus. Então, obediência é o melhor caminho a seguir. Mesmo que os resultados esperados não sejam, ou mesmo que não redunde nos resultados que nós estamos esperando. Mas é sempre melhor obedecer. E aí, gente, não tem prazer melhor. E você sabe do que eu estou falando. Não existe prazer maior do que andar de acordo com a palavra de Deus. Andar de acordo com a palavra de Deus. Olhar e ler a Bíblia, podendo ter a consciência limpa, ou para usar um termo que o apóstolo Paulo usa no Novo Testamento, a boa consciência é indescritível, mesmo em meio a dores e dificuldades, mesmo em meio à guerra, bomba caindo, bala para tudo enquanto é lado, quando você tem a sua consciência de que, eu estou de fato de acordo com a vontade de Deus, isto é indescritível. Desafio do Léo para esta quinta-feira. Qual é o desafio nosso aqui? O desafio é muito simples. Na verdade, ele vem em formato de pergunta. O que você precisa ajustar para viver em obediência a Deus? O que você precisa ajustar na sua vida para estar em obediência a Deus? O que é? Aonde você sabe que você está em desobediência? Se é que existe alguma área. Se não existe, você está querendo a vontade de Deus, por quê? E mais, por que você está com medo de viver a vontade de Deus? Por quê? Então essas são perguntas importantes a serem feitas. O que está me impedindo? Qual é o medo? Qual é a dificuldade que está me impedindo de viver a vontade de Deus? Se esse medo é egoísta, é pensando em mim mesmo, existe um problema aí com a própria essência da obediência. Porque a essência da obediência, e isso tem que ficar claro, a essência da obediência é a glória de Deus e não o bem-estar do homem. Ainda que, certamente, em obediência vamos experimentar bem-estar. Mas a essência, a natureza, o objetivo principal não é o bem-estar. Certo, povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Então, se você puder aí, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, é diante do Senhor que nós nos colocamos mais uma vez, sabendo que o Teu Espírito, que habita em nós, nos capacita a viver a Tua vontade. Muitas vezes olhamos para as dificuldades, para as dores e para as angústias e questionamos se estamos vivendo a Tua vontade. Mas, Pai, que nós possamos ter nessa manhã consciência de que, em muitos casos, o Senhor está nos conduzindo a esse lugar exatamente para nos forjar e nos formar.
ainda que seja um lugar difícil, complicado, mas esse é o lugar onde o Senhor nos quer. Que o Senhor nos dê graça, que a misericórdia, a bondade do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas, que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, para que nesses dias nós possamos enfrentar essas batalhas em obediência ao Senhor e para a tua glória. Nós vamos fazer isso, Pai. Nós oramos e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.